A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Fantasia com crítica social. A metamorfose do príncipe feliz quando tudo que consegue fazer é chorar. E o que a amizade com Mandorinha é capaz de revelar? Isso, e episódio sugestão de um dos nossos apoiadores. E um apoiador que tem tudo a ver com a história que a gente vai contar depois do conto. Boa leitura. O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Tradução: Luciana Salgado. Acima da cidade, em uma coluna alta, repousava a estátua do Príncipe Feliz. Ele estava inteiramente coberto com folhas finas de ouro puro. No lugar dos olhos havia 2 safiras brilhantes e um rubi vermelho, enorme, ardia no punho de sua espada. Ele era de fato muito admirado. "Ele é belo como a rosa dos ventos", observou um dos conselheiros da cidade, que desejava obter reputação por seu gosto artístico. "Só que não é muito útil", acrescentou, temendo que as pessoas o considerassem pouco prático, o que ele realmente não era. "Por que você não pode ser como o príncipe feliz?", perguntou a mãe sensata ao seu pequeno filho que suplicava por coisas impossíveis. "O príncipe feliz nunca suplicou por nada, nem em sonho." "Eu estou contente por saber de alguém no mundo que é feliz", murmurou o homem frustrado assim que se deparou com a maravilhosa estátua. "Ele se parece com um anjo", disseram as crianças caridosas tão logo saíram da catedral em seus mantos escarlate brilhantes e aventais brancos muito limpos. "Como vocês podem saber?", disse o professor de matemática, "se vocês nunca viram um?" "Ah, mas nós vimos em nossos sonhos", responderam as crianças. E o professor de matemática franziu as sobrancelhas num olhar severo, porque ele não aprovava o que as crianças sonhassem. Certa noite, o Mandorinha sobrevoou a cidade. Seus amigos tinham ido ao Egito 6 semanas antes, mas ele ficou para trás por estar apaixonado pelo mais belo junco, que encontrara no começo da primavera, quando voava rio abaixo atrás de uma imensa mariposa amarela. Ele se sentiu tão atraído por sua cintura delgada que teve que parar para conversar. "Eu poderia amá-la", disse a andorinha, que gostava de ir direto ao ponto. E Junco curvou-se numa pequena saudação. Então ele voou várias vezes em torno dela, tocando a água com suas asas, provocando ondulações prateadas. Era essa sua maneira de cortejá-la, e ele assim o fez durante todo o verão. "Trata-se de uma fixação ridícula", gorjearam as outras andorinhas. "Ele não tem dinheiro algum e, além do mais, tem um monte de parentes." E, de fato, o rio estava completamente lotado de juncos. Então, quando chegou o outono, todas as andorinhas voaram para longe. Depois que elas partiram, ele sentiu-se só e começou a cansar-se de sua amada. "Ela não tem assunto", disse ele, "e estou com medo de que seja leviana, por estar sempre flertando com o vento." E, de fato, sempre que o vento soprava, Junco fazia as mais graciosas reverências. "Eu aceito que ela seja caseira", prosseguiu, "mas amo viajar e minha esposa, consequentemente, também deve amar as viagens." "Você iria embora comigo?", disse ele finalmente. Mas Junco balançou a cabeça. Estava presa demais em sua própria casa. "Você esteve brincando comigo", ele lamentou. "Vou para as pirâmides. Adeus." E voou para longe. Ele voou durante todo o dia e, ao cair da noite, alcançou a cidade. "Onde poderei me hospedar?", disse. "Espero que a cidade tenha feito os preparativos." Então avistou a estátua sobre a alta coluna. "Eu me hospedarei lá",
exclamou. É um bom lugar, repleto de ar fresco. Assim, ele pousou entre os pés do príncipe feliz. Tem uma cama de ouro, disse suavemente para si mesmo ao olhar em volta, e preparou-se para dormir. Mas tão logo acomodou a cabeça sob a asa, uma espessa gota d'água caiu sobre ele. Que coisa interessante! Exclamou. Não há uma única nuvem no céu. As estrelas estão perfeitamente claras e brilhantes. E ainda assim, chove. O clima do norte da Europa é mesmo espantoso. Junco costumava gostar da chuva, mas é puro egoísmo da parte dela. Então outra gota caiu. Qual a utilidade de uma estátua se ela não pode nos proteger da chuva? Disse ele. Devo procurar por uma boa cobertura de chaminé. E decidiu ir embora. Mas antes de ter aberto as asas, a terceira gota caiu. Ele olhou para cima e então viu. Ah, o que ele viu? Os olhos do príncipe feliz estavam repletos de lágrimas, e lágrimas escorriam de sua face dourada. Seu rosto estava tão belo sob a luz da lua que Andorinha encheu-se de pena. Quem é você? Disse ele. Sou o príncipe feliz. Então por que choras? Perguntou Andorinha. Você me deixou encharcado. Quando eu estava vivo e possuía um coração humano, respondeu a estátua, eu não conhecia lágrimas, porque vivia no palácio de Sanssouci, onde a tristeza não pode entrar. Durante o dia, eu jogava no jardim com meus companheiros, e à noite eu conduzia a dança no grande salão. Ao redor do jardim erguia-se um muro grandioso, imponente, mas eu nunca me preocupei em perguntar o que havia além dele, porque tudo em minha vida era belo. Meus cortesãos chamavam-me de Príncipe Feliz, e eu era mesmo feliz, se prazer for felicidade. Assim vivi até a morte. E agora que estou morto, me puseram aqui no alto, de onde posso avistar toda a feiura e a miséria de minha cidade. E ainda que meu coração seja moldado em chumbo, não tenho escolha, a não ser chorar. Quê? Ele não é feito de ouro maciço? Disse Andorinha para si mesmo, pois era educado demais para emitir qualquer tipo de opinião pessoal em voz alta. Longe daqui, prosseguiu a estátua numa voz baixa e melodiosa, longe daqui, em uma pequena rua, existe uma casa pobre. Uma das janelas está aberta e através dela posso ver uma mulher sentada à mesa. Seu rosto é frio e macilento, suas mãos são vermelhas e ásperas, com muitas picadas de agulhas por ser costureira. Ela está bordando flores de maracujá em um vestido de cetim, para a dama de honra preferida da rainha usar no próximo baile da corte. Numa cama no canto do quarto, seu pequeno filho está deitado, enfermo. Está febril e pede que lhe deem laranjas. Sua mãe não tem nada a lhe oferecer além da água do rio, e por isso ele chora. Andorinha, Andorinha, pequeno Andorinha, você não poderia levar a ela o rubi que está no cabo de minha espada? Meus pés estão presos neste pedestal e não posso me mover. Esperam por mim no Egito, disse Andorinha. Meus amigos voam por todo o Nilo e conversam com as enormes flores de lótus. Em breve eles dormirão na tumba do grande rei. O próprio rei está pintado no esquife. Está envolto em linho amarelo, embalsamado com especiarias. Em torno do pescoço há uma corrente de jade verde pálido, e suas mãos são como folhas secas. Andorinha, Andorinha, pequeno Andorinha, disse o príncipe. Você não poderia ficar comigo apenas por uma noite e ser meu mensageiro? O menino tem muita sede e a mãe está tão triste. Eu não sei se gosto de meninos, respondeu Andorinha. No último verão, quando estava no rio, havia 2 garotos grosseiros. Eram irmãos e atiravam pedras em mim. Nunca me acertaram, naturalmente. Nós andorinhas voamos bem demais. E, além disso,
Eu venho de uma família famosa pela habilidade. Mas ainda assim, isso demonstra desrespeito. Mas o príncipe feliz parecia muito triste e Andorinha arrependeu-se. Está muito frio aqui, ele disse. Mas eu ficarei com você por uma noite e serei seu mensageiro. Muito obrigado, pequeno Andorinha, disse o príncipe. Então Andorinha removeu da espada o grande rubi e voou, carregando-o no bico, por sobre os telhados da cidade. Passou pela torre da catedral, onde estavam esculpidos os anjos de mármore branco. Passou pelo palácio e ouviu os sons da dança. Uma bela jovem veio à sacada com seu amado. Como são maravilhosas as estrelas, ele disse a ela. E como é maravilhosa a força do amor. Eu espero que meu vestido esteja pronto a tempo para o baile da corte, disse ela. Ordenei que fossem bordadas flores de maracujá, mas a costureira é tão preguiçosa. Passou pelo rio e viu as lanternas penduradas nos mastros dos barcos. Passou pelo gueto e viu os velhos judeus barganhando entre si, pesando dinheiro em balanças de cobre. Por fim, chegou à casa pobre e olhou para dentro. Na cama, o menino agitava-se febril e sua mãe havia caído no sono de tanto cansaço. Num salto, ele pousou o grande rubi na mesa, perto do dedal. Então voou gentilmente ao redor da cama, abanando as asas na fronte do menino. Como eu me sinto refrescado, disse o garoto. Devo estar melhorando. E mergulhou num sono gostoso. Assim Andorinha voou de volta para o príncipe feliz e contou a ele o que havia feito. Curioso, reparou. Mas eu me sinto aquecido agora, apesar de estar tão frio. Isso é porque você fez uma boa ação, disse o príncipe. Andorinha começou a pensar e logo se sentiu sonolento, pois pensar sempre lhe dava sono. Quando o dia amanheceu, ele voou para o rio e banhou-se. Que fenômeno notável, disse o professor de ornitologia enquanto atravessava a ponte. Uma andorinha no inverno? E escreveu um longo artigo sobre o fato no jornal da cidade. Todos notaram o artigo, repleto de palavras que ninguém entendia. Esta noite parto para o Egito, disse Andorinha, extremamente animado com a perspectiva. Visitou todos os monumentos públicos e passou longo tempo no alto da torre da igreja. Onde quer que fosse, os pardais gorjeavam e diziam entre si: Que visitante ilustre! E ele se divertia. Quando surgiu a lua, voou de volta para o príncipe feliz. Você tem alguma recomendação para o Egito? Exclamou. Pois estou partindo. Andorinha, Andorinha, pequeno Andorinha, disse o príncipe. Você não ficará comigo a noite toda? Esperam por mim no Egito, respondeu Andorinha. Amanhã meus amigos voarão por sobre a segunda catarata. Ali, o hipopótamo deita-se entre os juncos, e num grande trono de granito está sentado o deus Memnon. Durante toda a noite ele observa as estrelas, e quando brilha a estrela da manhã, solta um brado de satisfação e silencia. Ao meio-dia, os leões dourados vêm à beira d'água para matar a sede. Seus olhos parecem berilos verdes, e o rugido é mais potente que o estrondo da catarata. Andorinha, Andorinha, pequeno Andorinha, disse o príncipe. Longe, cruzando a cidade, vejo um jovem num sótão. Está inclinado sobre uma escrivaninha coberta de papéis e num copo a seu lado está um ramalhete de violetas murchas. Seu cabelo é castanho e ondulado. Os lábios são rubros como romã e ele possui grandes olhos sonhadores. Ele tenta terminar uma peça para o diretor do teatro, mas está com muito frio para poder continuar. Não há fogo na grelha e a fome o fez desmaiar. Ficarei com você por mais uma noite, disse Andorinha, que tinha um coração realmente bom.
Devo levar a ele o outro rubi? Ai de mim, agora não tenho mais nenhum rubi, disse o príncipe. Meus olhos são a única coisa que me resta. Eles são feitos de safiras raras, trazidas da Índia há milhares de anos atrás. Arranque um deles e dê ao jovem. Ele o venderá a algum joalheiro, então poderá comprar comida e lenha e terminar a peça. Querido príncipe, disse Andorinha, eu não posso fazer isso. E começou a chorar. Andorinha, Andorinha, pequeno Andorinha, disse o príncipe, assim eu te ordeno. Então Andorinha arrancou o olho do príncipe e voou para o sótão do estudante. Foi bem fácil entrar, pois havia um buraco no telhado. Atirou-se por ele e entrou no quarto. O jovem tinha a cabeça enterrada entre as mãos, por isso não ouviu o esvoaçar das asas do pássaro, e quando ergueu os olhos, viu a bela Safira repousando sobre as violetas murchas. Eu começo a ser apreciado, exclamou. Isso veio de um grande admirador. Agora posso concluir minha peça. E parecia completamente feliz. No dia seguinte, Andorinha voou até o porto. Sentou-se no mastro de um grande navio e observou os marinheiros puxarem com uma corda grandes arcas de dentro de um porão. Ergue! Ó, de bordo! Gritavam a cada caixote içado. Eu vou para o Egito, gritava Andorinha, mas ninguém se importava. E quando a lua surgiu, voou ao encontro do príncipe feliz. Vim para dar-lhe adeus, exclamou. Andorinha, Andorinha, pequeno Andorinha, disse o príncipe. Você não ficaria comigo a noite toda? É inverno, respondeu Andorinha. E a neve gelada logo chegará. No Egito, o sol aquece as palmeiras verdejantes e os crocodilos deitam-se na lama, preguiçosos. Meus companheiros fazem ninhos no templo de Baalbek, e as pombas rosas e brancas os observam, arrulhando uma com as outras. Querido príncipe, preciso deixá-lo, mas nunca o esquecerei. E na próxima primavera trarei 2 belas joias no lugar daquelas que você ofertou. O rubi será mais rubro que a rosa vermelha, e a safira será tão azul quanto o oceano. Na praça, logo abaixo, disse o príncipe, encontra-se uma pequena menina dos fósforos. Ela deixou os fósforos caírem na sarjeta, e agora eles estão estragados. Apanhará do pai se não levar nenhum dinheiro para casa, por isso está chorando. Ela não tem meias ou sapatos, e a cabecinha está descoberta. Arranque meu outro olho e dê a ela, para que não apanhe do pai. Permanecerei contigo por mais uma noite, disse Andorinha. Mas não posso arrancar-lhe o olho, ficará completamente cego se eu o fizer. Andorinha, Andorinha, pequeno Andorinha, disse o príncipe. Assim eu te ordeno. Então ele arrancou o outro olho do príncipe e voou como um dardo para baixo. Desceu sobre a menina dos fósforos e deslizou a joia na palma de sua mão. Que belo pedacinho de vidro! Exultou a menininha e correu para casa rindo. Então Andorinha retornou ao príncipe. Você está cego agora, disse. Por isso, ficarei com você para sempre. Não, pequeno Andorinha, disse o pobre príncipe. Você deve ir embora para o Egito. Ficarei sempre com você, disse Andorinha, e dormiu aos pés do príncipe. No dia seguinte, ele sentou-se no ombro do príncipe e contou-lhe histórias sobre o que vira em terras estrangeiras. Contou-lhe sobre ibis vermelhos que ficam enfileirados nos bancos de areia do Nilo, apanhando peixes dourados com os bicos. Falou-lhe sobre a esfinge, que é tão antiga quanto o próprio mundo, vive no deserto e tudo sabe. Sobre os mercadores que caminham lentamente ao lado de seus camelos,
carregando contas âmbar nas mãos. Contou-lhe sobre o rei das montanhas da lua, negro como ébano, e que venera um imenso cristal. Sobre a grande serpente verde que dorme numa palmeira e possui 20 sacerdotes para alimentá-la com bolos de mel. Sobre os pigmeus que velejam o grande lago sobre amplas folhas planas e estão sempre em guerra com as borboletas. Querido Andorinha, disse o príncipe, você me contou a respeito de coisas espantosas. Porém, mais espantoso que tudo é o sofrimento de homens e mulheres. Não há mistério tão grande quanto a miséria. Voe por sobre minha cidade, pequena Andorinha, e diga-me o que você avista por lá. Então Andorinha sobrevoou a grande cidade e viu os ricos se divertindo em suas belas casas, enquanto mendigos sentavam-se nos portões. Voou por becos escuros e viu as faces lívidas das crianças famintas, olhando indiferentes e desanimadas nas ruas sombrias. Sob o arco da ponte, 2 pequenos garotos deitavam-se nos braços um do outro, tentando se manterem aquecidos. Como estão famintos, disse Andorinha. Vocês não podem se deitar aí, gritou o guarda, e eles vagaram pela chuva fora. Então Andorinha retornou e contou ao príncipe o que havia visto. Eu estou coberto de puro ouro, disse o príncipe. Você deve retirá-lo, folha por folha, e dá-lo aos pobres. Os vivos sempre acham que o ouro pode fazê-los felizes. Folha por folha do refinado ouro, Andorinha retirou, até o príncipe tornar-se completamente tosco e cinzento. Folha por folha do refinado ouro, ele entregou aos pobres. E as faces das crianças se tornaram mais rosadas. Elas riam e brincavam nas ruas. Temos pão agora! Exultavam. Veio a neve e em seguida a geada. As ruas pareciam feitas de prata de tão brilhantes e resplandecentes. Longos pingentes de gelo, como punhais de cristal, penduravam-se nos beirais das casas. As pessoas cobriam-se de peles, menininhos usavam gorros escarlates e deslizavam sobre o gelo. O pobre e pequeno Andorinha estava cada vez mais gelado, mas não poderia abandonar o príncipe, pois o amava muito. Colhia migalhas na frente da padaria, quando o padeiro não estava olhando, e batia as asas na tentativa de manter-se aquecido. Por fim, ele percebeu que estava morrendo. Só teve forças para voar até o ombro do príncipe mais uma vez. Adeus, querido príncipe, murmurou. Você me permitiria beijar sua mão? Estou contente em saber que você finalmente voará para o Egito, pequeno Andorinha, disse o príncipe. Você ficou por aqui por tempo demais, mas deve beijar-me nos lábios, pois eu o amo. Não é para o Egito que estou partindo, disse Andorinha. Estou indo para a morada da morte. A morte é a irmã do sono, não é? Beijou o príncipe nos lábios e caiu morto a seus pés. Nesse momento, um estranho barulho ecoou do interior da estátua, como se algo tivesse se quebrando. De fato, o coração de chumbo partira-se em 2. Fazia sem dúvida um frio tremendamente severo. Logo cedo, na manhã seguinte, o prefeito caminhava na companhia do conselheiro da cidade. Ao passar pela coluna, olhou para a estátua. Meu Deus, como o príncipe feliz parece acabado, disse ele. Deveras acabado, exclamou o conselheiro da cidade, que sempre concordava com o prefeito, e puseram-se a olhá-la. O rubi desprendeu-se da espada. Os olhos se foram. E ele não está mais dourado, disse o prefeito. Na verdade, ele parece pouco melhor que um mendigo. Pouco melhor que um mendigo? Replicou o conselheiro. E há até mesmo um pássaro morto a seus pés, prosseguiu o prefeito.
Nós precisamos mesmo editar uma proclamação proibindo pássaros de morrerem aqui. E o escrevente da cidade redigiu uma nota com a sugestão. Então derrubaram a estátua do príncipe feliz. Como ele perdeu a beleza, perdeu também a utilidade, disse o professor de arte da universidade. Derreteram a estátua na fornalha e o prefeito convocou uma reunião da corporação para decidir o que seria feito com o metal. Nós precisamos de outra estátua, naturalmente, disse ele. E deve ser uma estátua de mim mesmo. De mim! Disseram cada um dos conselheiros da cidade e começaram a discutir. Da última vez que ouvi falar deles, ainda estavam discutindo. Que coisa estranha, disse um inspetor dos operários da fundição. Esse coração partido de chumbo não permite ser derretido na fornalha. Devemos atirá-lo fora. Então, eles o arremessaram em um monte de poeira, no lugar em que jazia Andorinha. Tragam-me as 2 coisas mais preciosas da cidade, disse Deus a um de seus anjos. E o anjo trouxe-lhe o coração de chumbo e o pássaro morto. Você fez a escolha mais acertada, disse Deus. Pois, em meu jardim no paraíso, esse pequeno pássaro deverá cantar para sempre. E em minha cidade de ouro, o príncipe feliz deverá louvar-me. Fim. E esse foi O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. O Príncipe Feliz e Outras Histórias é o conjunto de histórias em que o Oscar Wilde escreveu no momento mais feliz de sua vida, ali quando ele estava na fase dos 30 até próximo aos 40 anos. Antes de tudo se descarrilar em sua vida, né? Quando ele tinha os filhos pequenos, né? Ele escreve essas histórias para os seus filhos e a gente tem... Apesar de ele ser bissexual, né? Isso ele mesmo. tinha filhos. A gente tem um entrelaçar de parábolas sobre amor, vaidade, generosidade, é o caso aqui do Príncipe Feliz, né? Vamos começar analisando falando do presente. Então, como é que o enunciado desse conto inicia, né? São 2 coisas diferentes. Então, como que começa o início? Eu falei, o enunciado, como o narrador apresenta o presente do príncipe é como uma estátua no alto da colina, na cidade onde ele já viveu. E ao conhecer a Andorinha, ele rememora a vida luxuosa que ele tinha antes. Então a gente tem de novo uma analepse, né? Vamos trazer aqui o termo, né? Ele retorna, né, ao passado para dizer que ele tinha muitos cortesãos, tinha um castelo, tinha um jardim, enfim. Quando ele está lá no alto, ele enxerga tudo que acontece nessa cidade que um dia foi dele, né? E aí que a transformação começa. Como objeto de arte, o príncipe tinha todo o corpo coberto por ouro. É muito importante a gente falar de como era essa estátua. Rubi na sua espada, chumbo em seu coração e os olhos, que é um dos pontos de destaque aqui da análise, eram de safiras vindas da Índia. As safiras vindas da Índia, Lucas, elas têm um sentido muito profundo, porque é de um azul quase inenarrável. As safiras indianas são internacionalmente famosas porque elas são as safiras de Caxemira. Tem uma tonalidade azul centáurea. É assim que se fala, esse azul. É tipo... esse azul diferente, realmente. E lá, a Índia é o país, o maior polo de lapidação global de pedras, assim, de safiras, é na Índia. Lá eles têm uma, que é a Estrela da Índia, de 563 quilates, um dos maiores exemplares. Nossa. E daí tem a frase que o príncipe fica repetindo, Andorinha, Andorinha, querida Andorinha, né? E tem também... Tem tudo a ver, porque Andorinha é um pássaro azul, né? Também. Ah, legal. Se você for pegar Boa conexão. essa conexão, ela é um pássaro... Bom, tá contando a história aí, né? É um pássaro que tem aqui, né? Acho que é um pássaro meio que tem no mundo inteiro, então. A gente falou ali de Egito e tal. Ela tem peito branco, é meio azulada e preto, assim, nas costas. Né?
E a gente tem aqui uma história de amor, né? Também, de solidariedade, de desprendimento, principalmente, porque através da andorinha, o príncipe doa tudo que ele é para ajudar o próximo. O príncipe também fica totalmente cego, porque eles destinam essas 2 safiras maravilhosas que a gente estava falando. Uma vai pro estudante para terminar uma peça de teatro, ó, arte, né? E a outra para a pequena menina dos fósforos. Isso me faz lembrar que 50 anos antes o Hans Christian Andersen tinha publicado seu conto, né? Já meio século antes. A pequena vendedora de fósforos, que tá aí no Leitura de Ouvido, inclusive. Certamente Oscar Wilde havia lido essa história e fez uma referência, que é a pequena menina dos fósforos, que também não tinha vendido nada e ia apanhar se fosse para casa dessa forma, né? E daí tem a andorinha dizendo: você está cego agora, por isso ficarei com você para sempre. Enquanto a andorinha no começo está motivada a ir sempre pro Egito, que ela quer buscar o verão, ela vai se comovendo com as necessidades da estátua e da própria cidade e vai ficando companheira. E o que é muito bonito, a andorinha passa a contar histórias sobre o que ela via em terras estrangeiras, inúmeros aprendizados, tempos e espaços, a partir do momento, esse momento na narrativa e também da sonorização que você fez, quando o príncipe está totalmente cego e a andorinha passa a ser os olhos dela e contar tudo, né? Esse ciclo da vida de ambos vai se entrelaçando em aprendizados e trocas. Então é um grande... É aguda a mensagem sobre amizade também, né? Sim. E depois de doar todas as suas joias, o príncipe também pede pra andorinha sobrevoar a cidade e contar o que ele via. E ele continua vendo os ricos com muito luxo, os pobres muito miseráveis, as crianças com muito frio e muita fome. E daí ele se doa exatamente inteiro, o último sacrifício, pede que remova todas as folhas de ouro que cobrem o seu corpo e também as distribua. Tudo isso tem muito sentido, né? Inclusive porque a morte da andorinha e a queda do coração de chumbo, que se parte em 2, se dá concomitantemente, logo após o beijo na boca. Que ele quer se despedir, realmente porque ele percebe que o tempo dele se foi, né? Como andorinha. Aos olhos dos mortais, a estátua parecia acabada, mas a última voz da história é de quem? A última voz do... É de Deus. Ah, né? Verdade. Eu ia falar que era do rei lá. Eles falam bem no finalzinho também, mas é esse veredito incontestável, né? De quem ele escolhe para levar para o paraíso, né? Então, enquanto os homens percebem, o rubi se desprendeu da espada, os olhos se foram, ele não tá mais dourado, né? E tem um pássaro morto aos seus pés, olha só, vamos fazer um decreto impossível, né? Proibindo os pássaros de morrer ali. Mas aí eu me lembrei até do Chaves, né, com aqueles reis, o Chapolin Colorado, que às vezes faziam uns decretos tão impossíveis de serem seguidos, né? Mas isso é bem contemporâneo, né? Essa parte cômica da história. Mas tem uma ironia também bem gigante da questão do coração ser de chumbo, e eu fui buscar 3 ideias para isso, Lucas. A primeira é a mais usual, né? Tá na boca de todo mundo, que é o sentido figurado literário, quando a gente quer falar de alguém que não se comove, né? Que é muito duro, que não tem compaixão, né? Coração de chumbo, né? De pedra também. A gente fala de pedra também. Mas a capacidade de compreender a dor alheia, ou seja, essa compaixão, é o que pauta todos os pedidos do príncipe para Andorinha. E o coração de chumbo também pode descrever um estado de exaustão ou tristeza. É quando você se sente pesado, né, como se fosse feito de metal. Aí eu também pensei, será que esse coração dele não se transformou? Porque quando ele fica no alto da colina, ele passa a ser um cúmplice imóvel de todas as mazelas da cidade, que ele pede pra Andorinha, que ele tá preso ali, né? Ele precisa que ela faça. No final ela sobrevoa, né, toda a cidade e vê tudo que tá acontecendo, né, esse panorama Bird Eyes View, que é quando você olha de cima, inclusive quando tem takes em filmes que é de cima, assim, fala que é a visão do passarinho, né? Esse é um shot visão de passarinho. Então, por isso que ela viu tudo daí ali, né? A pobreza e o contraste com a burguesia também, né? Eu penso que o interior desse príncipe feliz pode ter se transformado, porque note que quando a Andorinha chega, ele sente a gota d'água, que na verdade são lágrimas, ele percebe que o príncipe tá chorando, né? Mas tem também uma terceira acepção do coração de chumbo, que na questão de espiritualidade e na religião de matriz africana, porque o coração de chumbo é usado como um objeto ritualístico, simbólico,
para fazer firmeza, assentamento, magia no candomblé. Né? O chumbo simboliza resistência e proteção, e o coração representa a força vital e energia espiritual. Então, muitos sentidos, assim. Não sei se o Wilde tinha esse conhecimento, mas tem sentidos imensos nessa questão do coração de chumbo. Quando era humano, o príncipe vivia no Palácio de Sanssouci. Em francês significa Palácio da Tranquilidade. Né? Então, daí depois tudo muda, né? E a andorinha que tem asas é que consegue, né? Como você bem falou aí desse take de cima. Andorinha, andorinha, pequena andorinha, é um vocativo muito carinhoso. Daí, a partir disso, ele dá as ordens. Eu ordeno que você faça tal coisa. E os desejos dele vão sendo realizados. Veja que o Wilde tem uma tendência à ideia de descarte e de menosprezo. Eu não sei, eu fiz uma relação, Lucas, no final das histórias dessa, que o príncipe é derrubado e derretido, e com o foguete que não acende vai parar na lama, porque chora muito também, né? E os dois choravam, né? Tanto o príncipe quanto o foguete. A gente tem um foguete notável aí no podcast também, além de outras, né? O propósito das histórias do Wilde é sempre fazer justiça, né? E a mensagem é sempre muito aguda, muito profunda, mas dita com frases leves, por isso que, nossa, é encantador a forma como ele escreve. E o Wilde, assim como Shakespeare, como você falou ali no começo, defendia que a natureza humana é bissexual. O Shakespeare defendia isso, né? Por isso que a vida dele também foi levada assim. E daí ele pede o beijo na boca, né? E é depois do beijo na boca que morre e o coração também se quebra. Eu achei muito bonita essa convergência, né? Eles estavam tão entrelaçados nas suas atitudes que eles, enfim, também tiveram uma espécie de epifania juntos, né? Principalmente no final, quando eles são levados, né? A única coisa que servia, que prestava naquela cidade, aos olhos de Deus, para ir para o paraíso, segundo a ironia de Wilde, era eles dois que fizeram essas benevolências, né? Pro outro, se doaram, enfim. Mas aí tem vários outros símbolos no meio, né? Por exemplo, no começo, o conselheiro questiona a utilidade da estátua. Aí depois uma mãe fala pro filho que queria que ele fosse igual à estátua, porque ele nunca pede o impossível, né? E o filho às vezes fica pedindo pros pais algo difícil de ser realizado. Aí um homem frustrado achou que a estátua era maravilhosa, né? Que ela era perfeita. As crianças pobres acharam que ela era um anjo. O professor de matemática era o cético, era muito severo, né? Achava que as crianças estavam enganadas, que não tinha anjo, coisa nenhuma, porque ele era cartesiano, né? Objetivo, como de exatas. E tem também um momento ali Nossa, cadê aqui minha anotação? O professor de ornitologia, que viu a andorinha no inverno e escreve um artigo gigante pro jornal pra falar disso. Nossa, são muitas coisas, né? Assim, que o Wilde incute muita informação legal, assim, que faz você pensar o tempo inteiro no conto. No final, ele estava tão sucateado que tinha um pássaro morto aos pés, aos olhos de qualquer reles mortal. Mas olha tudo que está por trás da história. Né? E, na verdade, o que está profundamente por trás da história são definições baseadas em sentimentos. E isso me levou, Lucas, acordei de madrugada e me lembrei do que o Luiz, que foi o apoiador que nos passou essa sugestão de texto, tinha me enviado, que era um áudio de uma amiga dele cega, que o Luiz é cego também, mas ele ficou cego. Foi sugestão dele, né, esse conto que a gente trouxe hoje. E assim como o Príncipe Feliz no final da história, né, que ele fica cego, né, então acho que tem muita relação e você, né, fez uma pesquisa depois que o Luiz Carlos entrou nos apoiar, pra gente conhecer melhor, né, de quem não tem a visão. Como que eles, entre aspas, enxergam, né, diferente da gente. Tem uma coisa que sempre me intrigou, que é como eles enxergam as cores. E eu fiz essa pergunta pro Luiz, porque o Luiz, como ele enxergava, daí ele perde a visão, ele sabe como que é o amarelo, como que é o azul, como que é o preto. Mas e quem nasce sem essa questão de conseguir enxergar, né? Enxerga de outras formas, não com os olhos, né? Enxerga baseado em sentimentos. E daí ele entrevistou e mandou pra gente o áudio da Valéria, que é uma amiga dele,
é assistente judiciária, casada, tem 2 filhos, uma mulher muito bem colocada e que explica como foi a alfabetização dela com as cores. Que ela nasceu cega já, né? Então é bem interessante, a gente vai soltar um pedacinho do áudio que ela mandou e daí no final a gente volta a falar sobre a perspectiva dela. Como eu nunca enxerguei, né, que eu já nasci sem a visão, eu tenho algumas definições não visuais, né, mas baseadas assim em sentimentos mesmo, né, outros sentimentos, outros sentidos, né. Quando eu era criança, eu tive uma professora e aí ela fez um livrinho em braille. Cada página era a história de um retalhinho. Ela colava uns retalhinhos, ela colou um algodãozinho e aí escreveu sobre o retalhinho branco, representando o algodãozinho, era a representação do retalhinho branco. E inclusive o livro chamava O Retalhinho Branco, que nem, por exemplo, o verde. Ela foi falar do verde, aí ela colocou um retalhinho em formato de uma flor, de uma folha, né? Uma folhinha seca, acho que até era uma folha, não sei. Então ela foi me explicando mais ou menos assim, para que eu pudesse lembrar que se alguém me falasse de uma cor, eu lembrava que aquela cor era mais ou menos aquela representação, né? Então, assim, aí a historinha falava, por exemplo, do branco lá, do retalhinho branco, que é o algodãozinho. Então falava que ele era levinho, que ele era capaz, ele voava facinho, e ele era puro, ele era limpo. Então, assim, se o algodãozinho molhasse, por exemplo, nunca mais ele ia ficar igual, ele ia ficar com outro aspecto. Foi assim que ela representou as cores para mim. Mas hoje, né, assim, que eu sou adulta e tal, a minha definição de cor, apesar de eu não ficar pensando muito nisso, porque não faz muito parte, assim, da minha vida no sentido visual, mas, por exemplo, quando eu vou escolher uma roupa, um sapato, então eu sei de todas as cores, né, que quando eu compro, quando eu ganho, eu já pergunto qual que é a cor, para que eu possa ter na minha cabeça as combinações que eu posso estar usando, né? Eu sei que, por exemplo, se eu usar um sapato preto, eu posso usar com qualquer roupa. E assim, a gente vai muito, pelo menos eu, se várias pessoas falarem, por exemplo, pra mim, nossa, você ficou tão bem com esse vestido roxo, ficou lindo. Então é isso que importa pra mim. Não a cor em si, os elogios, né, o que a pessoa fala. Por exemplo, uma vez eu ia pôr um vestido, não lembro agora, mas era marrom, alguma coisa marrom e verde. E aí, tipo assim, alguém falou assim, não, mas aí você vai ficar aqui numa árvore. Aí eu falei assim, mas por quê? Eu tava me sentindo bem, por exemplo, com aquela roupa, que era bonita, a roupa é bonita, né? Mas com aquela combinação não dava certo, porque o verde e o marrom ficava parecendo uma árvore, a pessoa disse. E assim, depois disso eu já sabia que eu não poderia usar essa combinação, porque eu não quero ficar parecendo uma árvore, né? Eu não entendo, eu já até fiquei intrigada. Por exemplo, quando eu tô no sol, assim, que eu saio no sol, eu não consigo ficar olhando assim com o meu rosto virado para onde tá o sol muito tempo. Porque o meu olho, ele fecha, ele vai fechando assim, parece que ele não suporta ficar aberto quando ele fica assim de cara pro sol. Mas assim, eu não enxergo, meu olho não enxerga nada, então eu não entendo por que ele fica querendo fechar, se ele não tá vendo. Então eu fico pensando, será que seria a intensidade da claridade do sol que é tão grande que até o olho cego quer fechar? Ou seria o calor do sol também, né? Sobre claridade. Mas, por exemplo, quando eu tô num lugar muito aberto, assim, numa rua, por exemplo, aí chega na esquina, aí fica aquele lugar aberto. Esse lugar aberto, para mim, representa uma clareza, assim, sabe? Não que signifique que é mais claro por causa da luz, no caso. Mas é claro porque o som se abre, o
o vento se espalha, sabe? Já que num lugar fechado, para mim já se torna uma coisa mais escura, porque tá fechado, tá abafado, sabe? Mas é mais mesmo pelo que eu escuto, né, pelas opiniões das pessoas a respeito disso, daquilo. Então eu vou tirando minhas conclusões e vou agindo assim. Um abraço, fica com Deus. Obrigado então, Valéria, pela sua contribuição. E o que eu achei interessante é que, na verdade, cor não é importante para ela como é para nós. Então, isso que me chamou a atenção também, que de repente a gente tem essa perspectiva, né? Como é que são cores para você? E na verdade, cores, a minha interpretação é que não é algo que é presente na vida dela, e por isso que ela nem pensa tanto sobre isso, né? E tem outras coisas que ocupam esse espaço, né, na vida. Eu vejo que é a sensação e o sentimento que é o que comanda. E eu acho que, na verdade, o mesmo movimento que acontece com a estátua do príncipe, né? Que ele vê que as pedras, enfim, o próprio fato de enxergar não é o que importa, mas o que ele estava levando de sensação e de sentimento para os outros. O claro e escuro, muito interessante também, porque o claro não é no sentido de luz, né? Mas no sentido de um lugar fechado, e versus um lugar aberto, quando você sente o vento, quando você sente que é um lugar amplo, né? Que isso seria claro. De novo, a ideia de sensação. Também. E a potência do sol. E isso foi sensacional. E é também interessante porque a gente muitas vezes não percebe, indo de um lugar fechado para um aberto, a gente só vai, né? Não sente muito que tá fazendo essa transição. E para ela é uma coisa natural esse perceber o entorno, né? Isso tudo é uma grande dica pra gente viver mais o agora. Muitas vezes a gente só passa, a gente não vive o que a gente tá sentindo no entorno naquele momento, né? Eu queria realmente trazer esse debate aqui da questão de ser cego, porque tem muito tipo de cegueira, né? Tem essa cegueira que às vezes você tá cego aí do outro lado para essas sensações que a gente tá falando nesse momento. Com isso eu quero arrematar com o que o Luiz me falou hoje, que ele falou que o maior problema é o não reconhecimento da pessoa cega como uma pessoa capaz, uma pessoa igual a qualquer pessoa, com o detalhe de que, por exemplo, não vê as cores. Né? Isso vai mudar o quê? Eu já me vesti como árvore. Você também lembra o dia que eu te falei? Amor, você tá igual uma árvore, você tá verde em cima e com uma calça marrom embaixo. Sim. Né? Que tem essa parte também. Então, na verdade, a nossa vida, ela é toda permeada de simbologia. E eu queria trazer esse debate com um argumento válido de alguém que tem esse conhecimento de causa. Então nada melhor do que a gente acabou de ouvir, né, dela, e que a gente sempre escuta do Luiz no grupo, né? Seja você também um apoiador como o Luiz, entra em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas aí você se torna um apoiador aqui do podcast. Apoiando R$20 ou mais, recebe todas as recompensas, que é entrar nos créditos finais de todo episódio, também entrar no Clube Leitura de Ouvido, que é o encontro semanal dos apoiadores, onde a gente discute obras específicas, e tem um encontro presencial online que é feita de 2 horas, né? Que é feita toda essa discussão sobre as obras que a gente traz no podcast, e vai além, né, também, muitas vezes, do que a gente traz aqui. Além de entrar no grupo de WhatsApp com todos os nossos apoiadores, muitos deles participam dos encontros do clube também, e receber o estudo aprofundado toda sexta-feira das obras que a gente traz no podcast. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lube, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Felipe Ricardo, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Juliana Dúlios, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Luana Nogueira, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Luiz Carlos da Silva, Mabel Correia Machado, Maria Cecília de Lima Machado Oliveira, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Melanie? Falei certo? Melanie, Nossa.
Melanie Vieira Ferreira Araújo, Mônica Tocarnia, Olivia Veronese, Paulo Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Rachid Meira, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou, preferencialmente, inclusive, pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Sobre a voz, Lucas, é bem legal porque sabia que o Wilde, ele tinha uma voz assim, que era como se fosse um anjo falando. Diz que, quando ele... A exemplo de Oscar Wilde, que é o nosso próximo do clube, né, agora do mês de julho, diz que quando ele adorava, né, ler em voz alta o que ele escrevia para os amigos, e era rodeado de pessoas, assim, e todo mundo ficava muito encantado, assim, com a forma como, a eloquência, né, ficavam em estado de graça ouvindo Oscar Wilde falando. É, uma pena a gente não ter gravações, né, não saber como é que é a voz desses autores, assim como o Castro Alves, que diz que ia declamar as poesias dele e todo mundo ficava em silêncio, de boca aberta, esperando ele falar, né? Então eu garanto que a nossa percepção desses autores ia ser muito diferente se a gente pudesse ouvir a voz deles, né? Eu ouvi hoje, inclusive, o Orson Welles declamando assim uma história referenciando a Arca de Noé. E, nossa, um contador de história, assim, que todo mundo no estúdio lá de TV que eles estavam, ficaram todos em silêncio absoluto, assim. E ele dava essa ênfase muito única para as palavras. Eu imagino que esses escritores faziam dessa mesma forma, assim, era algo semelhante. Então, seria muito legal se a gente conseguisse ouvir, né? Agora, eu só queria dizer que, se você tiver que resumir a obra do Oscar Wilde em uma ideia, foi o cara que olhou com muito cuidado para as pessoas que nasciam, viviam e morriam invisíveis e eram ignoradas na vida cotidiana. E ele critica, ironiza isso de uma forma linda, com esses contos de fadas também, como os de agora. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.